Fala galera, hoje vamos falar de tendência. O que é tendência, quais os tipos de tendência e como identificá-las dentro do gráfico, beleza? Mas antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Então vamos seguir. Então vem comigo aqui na tela. Primeiro ponto, eu marquei aqui, fiz um desenho de uma tendência de alta. O que seria uma tendência de alta? Deixa eu puxar a tela aqui, a seta na verdade. Tendência de alta são topos e fundos cada vez mais alto. Então o mercado abre aqui, um fundinho, sobe, deixa um topo. Desceu, deixou um fundo. Subiu, deixou outro topo. Então topos e fundos cada vez mais alto, tendência de alta. Você pode também ligar esses fundos, como eu vou fazer aqui com essa seta. Você consegue perceber que é uma tendência de alta. Beleza? Tendência de baixa é topos e fundos cada vez menores. Então aqui ó, tem um topo, mais abaixo deixou outro topo. Deixa eu melhorar aqui o meu zoom para ficar bem claro para vocês. Beleza, ó, deixou um topo aqui, mais abaixo deixou outro topo e mais abaixo outro topo. Você consegue perceber que os topos estão cada vez menores. Isso é uma tendência de baixa. E o mesmo vale para o fundo, ó. Fundo mais baixo, fundo mais baixo, beleza? Então isso é uma tendência de baixa e você também pode ligar aqui para você entender para onde que o mercado está indo. Numa tendência de alta, o preço cada vez mais está subindo, está ficando mais caro. E numa tendência de baixa, obviamente o preço está ficando mais barato. E numa tendência lateral é quando o mercado não anda para cima nem para baixo, ó. O preço faz topos e fundos mais ou menos na mesma direção. Às vezes não vai ficar algo tão exato, mas fica aproximadamente da mesma região. Então a gente vê aqui, ó, fundos na mesma direção, deixa eu botar agora o topo, ó, e topos na mesma direção. Isso é uma tendência lateral. Vamos identificar aqui no gráfico agora. Beleza, aqui a gente chega aqui, vamos pegar aqui a nossa seta aqui, ó, o nosso guia na aula. Então a gente consegue ver, ó, o mercado deixou um topo aqui, logo depois deixou um fundo aqui, veio deixar um topo aqui de novo e voltou para deixar outro fundo. Então a gente consegue ver que esse topo está mais baixo que o topo anterior. E o mesmo acontece com o fundo. Este fundo aqui está mais baixo que o fundo anterior, formando assim uma tendência de baixa. E assim continua. Se eu pegar uma seta aqui agora e ligar, vamos fazer isso, deixa eu ajustá-la. A gente consegue perceber claramente que é uma tendência de baixa. São topos e fundos cada vez mais baixos, beleza? Uma outra fase, as médias sempre vai estar indicando a direção do mercado. Nesse momento aqui a gente consegue ver que o mercado, a tendência está de baixa, as médias estão apontadas para baixo. Uma outra forma de analisar as médias é que numa tendência de baixa, a média de 9 sempre vai estar abaixo da média de 20. E numa tendência de alta vai ser ao contrário, a média de 9 vai estar acima da média de 20. Então a gente vê aqui que a média de 9 realmente está abaixo da média de 20. Vamos achar aqui agora uma tendência de alta. E aqui a gente consegue ver uma tendência de alta bem clara. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Ele veio, deixou um fundo nessa região. Já marcou aqui em cima um topo. O outro fundo ele já marcou nessa região, em cima das médias. E o topo já um pouquinho mais alto. Então você já consegue perceber que o mercado vem marcando topos e fundos cada vez mais alto, deixando o mercado em tendência de alta. Se eu ligar esses fundos aqui, ó, você vai ver claramente que o preço está subindo, o mercado está ficando mais caro. Outra forma de analisar é que eu falei anteriormente, através das médias. A gente vê que a média de 9 exponencial está acima da média de 20, confirmando uma tendência de alta. E assim ele continua. A gente vê aqui mais em cima, deixou um topo mais alto e um fundo mais alto. Patrick, e como que o mercado quebra essa estrutura, muda de tendência? Quando a gente marcar aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Topos e fundos aqui, ó, uma tendência mais alta, e essa região aqui é quebrada. Quando essa região aqui for quebrada, na verdade aqui, ó, isso já até abriu em gap, quebrando essa estrutura e começar a formar uma estrutura de baixa, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele brigou nessa região, né? Ele abriu aqui, brigou aqui nessa região, veio aqui embaixo,
deixou um topo, já deixou um fundo mais baixo que os fundos anteriores. Olha aqui onde estava um fundo, deixa eu botar a seta aqui, beleza. E olha onde ficou o outro fundo, ó. Deixa eu melhorar essa seta aqui. Olha onde ficou o outro fundo. Então ele começou a deixar fundos mais baixos. Se a gente reparar o topo, olha só o topo, ó. Um topo, o outro topo seguinte um pouco mais baixo. Então ele já começou a deixar topos e fundos mais baixos, mostrando a quebra da estrutura, beleza? Na próxima aula eu vou ensinar vocês como operar essa estrutura e como identificar através de LTA, como usar as LTAs e LTB para a gente estar fazendo a operação, beleza? Vamos seguir. Agora uma tendência lateral. Essa aqui é mais simples, ó. Vamos marcar aqui, ó. É quando topos e fundos, olha só, a gente pode ligar aqui através de suporte e resistência, estão andando de lado. Então a gente percebe que o fundo foi do mesmo tamanho que o fundo anterior e o topo também se repete, está sempre na mesma região. Às vezes não precisa estar exatamente no mesmo número, mas vai estar acompanhando na mesma região, andando assim, ó, de forma lateral. Então isso aqui é uma lateralidade. Uma outra forma de você interpretar isso é quando as médias ficam se cruzando o tempo todo. Você não consegue ter uma média por muito tempo, nem na parte de cima, no caso a média de 9, você não consegue ter ela nem por muito tempo na parte de cima e nem na parte de baixo. Ela está sempre oscilando, como você vê aqui no gráfico. Beleza? E para a gente fechar, a gente tem tendências macros e micros. O que seria macros? São tendências maiores. Se você vir aqui no gráfico, ó, vamos mudar aqui de 60 minutos, a gente consegue ter uma tendência macro. Quando a gente tira o zoom, a gente vê que o mercado está numa tendência de baixa só da gente ligar pontos aqui, ó. Vamos ajustar aqui, ó. Vou ligar esse ponto. Ó, eu vou ligar aqui. Deixa eu pegar a seta. Este topo aqui, aproximadamente, né, com este topo. A gente já consegue ver uma tendência de baixa. Se eu for no gráfico diário, isso vai ficar mais claro para mim. Também é uma tendência macro, olha só. Agora eu consigo ajustar. Os 60 minutos estava até um pouco embolado. Agora eu consigo ajustar, ó. Olha lá. Pode passar um pouquinho? Pode, não tem problema. O importante é você entender que aqui foi um topo, que aqui foi outro topo e aqui foi outro topo. Então, topos cada vez mais baixos, cada vez menores. E da mesma forma vale para o fundo, ó. Fundo mais baixo, fundo mais baixo. Então a gente consegue ver que claramente uma tendência de baixa macro. E micro são nos gráficos menores, gráfico de 15 minutos, a gente já consegue ver talvez uma tendência de alta. Olha só, se eu buscar aqui, ó, uma tendência menor, é uma tendência de alta, ó. Topo, opa, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto e topos também mais altos. Então, os gráficos menores a gente consegue ver essa mudança de tendência. Se eu for no de 5 minutos, eu também consigo identificar na mesma região uma tendência ao contrário da tendência macro, uma tendência micro, só que agora uma tendência de alta, beleza? Então, dentro de uma tendência macro, a gente consegue encontrar diversas tendências, tanto tendência de baixo, tanto tendência de alta, tanto tendência lateral dentro de movimentos micros. Beleza, galera? Então, essa é a aula sobre tendência. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem para a gente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Também inscreva no nosso canal. Muita gente está assistindo o vídeo, mas poucos estão se inscrevendo. Beleza, galera? Grande abraço. Até a próxima aula.